E aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos ao Fatos em 10. Agora, me responde uma coisa na sinceridade, do fundo do coração. Você já imaginou o que realmente acontece por trás das câmeras da televisão brasileira? A gente senta no sofá, liga a TV e vê aquele mundo perfeito, os sorrisos ensaiados, os programas fluindo como um rio. Mas a verdade, meus amigos, é que por trás dessa cortina de glamour existe um universo caótico, um verdadeiro campo de batalha de egos, erros e situações que você nem acreditaria se eu contasse. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Preparem-se, porque o que eu vou revelar aqui vai muito além daquela fofoquinha leve que você lê na internet. Nós vamos mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no lado B, no lado obscuro e muitas vezes perturbador da nossa telinha. Vamos desenterrar histórias estranhas, momentos embaraçosos e segredos que as emissoras lutaram por décadas para manter enterrados. Esqueça os especiais de fim de ano com os melhores momentos. Hoje, vamos falar dos piores momentos, aqueles que ninguém teve coragem de colocar no ar. Então, ajeita aí no sofá, aumenta o volume e abre a mente, porque o que vem a seguir é um choque de realidade. Este não é um vídeo para os fracos de coração. A gente vai rasgar o roteiro e mostrar a verdade nua e crua, sem filtro e sem edição. Vocês estão prontos para descobrir os podres, as brigas e os absurdos que moldaram a história da TV no Brasil? Então segura firme, porque a viagem pelos bastidores mais insanos da televisão brasileira começa agora! Vamos começar nossa viagem no tempo, lá nos primórdios da televisão brasileira, na lendária TV Tupi. A gente tá falando de uma época em que tudo era ao vivo, sem a segurança do corta e grava de novo. Era olho no olho, sem rede de proteção. E foi nesse cenário de pura adrenalina que um dos episódios mais surreais e ao mesmo tempo humanos aconteceu. Imagina a cena. Um apresentador, o rosto da emissora, no centro do palco, as luzes quentes queimando sua pele, câmeras pesadíssimas apontadas para ele e um país inteiro assistindo. De repente, um branco, um apagão total na memória. As palavras simplesmente somem. O teleprompter era um luxo que não existia. Era só ele e seu cérebro, que decidiu tirar férias bem naquela hora. O que se seguiu foi o puro caos televisionado. Primeiro, veio o silêncio constrangedor. Depois, um riso nervoso, que foi crescendo, crescendo, até se transformar numa gargalhada histérica e incontrolável. A equipe, paralisada, sem saber o que fazer. O elenco, olhando uns para os outros em pânico. E o apresentador, em um misto de vergonha, desespero e pânico, simplesmente vira as costas para a câmera, corre para os bastidores e desaparece, chorando copiosamente. A câmera ficou lá, filmando um palco vazio. O elenco, formado por gênios do improviso, teve que assumir o controle e segurar a audiência por quase 30 minutos. Foi um desastre épico, mas também uma prova de fogo que mostrou que na TV, o show sempre tem que continuar, mesmo que o protagonista fuja do palco. Se hoje a gente reclama de ambiente de trabalho tóxico, imagina como era nos anos 60 e 70. Os estúdios eram minúsculos, verdadeiras caixas de fósforo abarrotadas de equipamentos gigantescos e um monte de gente tentando fazer a mágica acontecer. E nesse ambiente pressurizado, a briga não era só pela audiência, era por espaço físico mesmo. A tensão entre os técnicos de som e os operadores de câmera era lendária. Os operadores de câmera, com seus tanques de guerra com rodinhas, precisavam de espaço para se mover, para criar os ângulos perfeitos. Já os técnicos de som, com seus microfones gigantes presos em varas, os booms, precisavam chegar perto dos atores, sem aparecer na imagem. Era uma disputa de centímetros que, muitas vezes, acabava em selvageria. Não era raro ouvir gritos, seguidos de barulhos de empurrões, e sim,
troca de socos e pontapés nos corredores escuros dos estúdios. A coisa ficou tão séria, tão fora de controle, que a direção dos programas precisou intervir de forma drástica. Eles criaram escalas de trabalho separadas, quase como se fossem torcidas organizadas rivais. Primeiro, os operadores de câmera ensaiavam seus movimentos, depois, eles saíam e os técnicos de som entravam para ensaiar os seus. Era uma logística de guerra para evitar que os próprios funcionários se matassem antes do programa ir ao ar. A paz, meus amigos, era uma miragem. Falar de bastidores da TV brasileira, sem falar de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, é impossível. Ele não era um apresentador, era um evento da natureza. Para o público, era festa, buzina, bacalhau e Terezinha. Para a equipe, era um teste de sanidade semanal. Chacrinha tinha um método que beirava a loucura. Ele chegava com um roteiro e, 5 minutos antes de entrar no ar, olhava para aquilo, amassava, jogava no lixo e dizia: vai ser tudo diferente. Era o pânico generalizado. Diretores de imagem arrancando os cabelos, produtores correndo como baratas tontas, músicos tentando adivinhar qual seria a próxima música. Era o caos em sua forma mais pura, mas, de alguma forma inexplicável, funcionava. Porém, nem sempre o caos ficava contido nos bastidores. Chacrinha era famoso por sua língua afiada, e às vezes ele passava do ponto. Em um episódio que entrou para a história, ele humilhou uma cantora mirim no palco, na frente de todo mundo. A menina saiu chorando, e a plateia, que normalmente idolatrava o velho guerreiro, se rebelou. O que começou com vaias logo se transformou em uma chuva de objetos. E não eram flores, não. Eram as famosas buzinhas do programa. A plateia, em um ato de protesto coletivo, começou a atirar centenas de buzinhas no apresentador. Foi a revolta do auditório. Um momento em que o povo mostrou que, mesmo na TV, o respeito tem limite. Maoê! Quem vê o Silvio Santos no palco, distribuindo dinheiro e sorrisos, não imagina a zona de guerra que eram as gravações do seu programa. Era um regime de imprevisibilidade total. O roteiro era apenas uma sugestão, uma vaga ideia do que poderia acontecer. A palavra final era sempre do Silvio, e ela podia mudar a qualquer segundo. Eram gritos de diretores ecoando pelo ponto eletrônico, tentando colocar ordem na casa, enquanto Silvio, com um estalar de dedos, mudava uma prova, cortava um quadro ou estendia uma entrevista por puro capricho. A equipe vivia num estado de alerta constante, uma tensão que podia ser cortada com uma faca. E o caos não se limitava às decisões do patrão. Os bastidores eram palco de todo tipo de drama. Colegas de auditório, as famosas colegas, já fizeram protestos organizados por falta de pagamento do cachê, se recusando a entrar no palco e atrasando a gravação em horas. E a pressão não era só na equipe. Em um dos episódios mais tensos, um participante, no meio de uma daquelas gincanas malucas, simplesmente não aguentou a pressão, o calor dos refletores e a emoção. Ele teve um mal súbito e desmaiou ali mesmo, ao vivo, no meio do palco. A produção teve que correr para socorrer o homem, enquanto Silvio, com a maestria de sempre, chamava o comercial como se nada tivesse acontecido. Era a fábrica de sonhos operando no limite da realidade. Os anos 90. A era de ouro dos programas infantis. E nos bastidores, o cenário de uma das maiores guerras de ego da história da TV brasileira. Xuxa, Angélica e Mara Maravilha não eram apenas concorrentes, eram generais em um campo de batalha pelo coração e pela audiência das crianças. E nessa guerra, meus amigos, valia tudo. As acusações voavam pelos corredores das emissoras como mísseis. Falava-se abertamente em sabotagem, em um programa tentando boicotar o outro. A disputa mais acirrada era pelas bailarinas. O sonho de toda menina era ser Paquita, Angelicat ou Maravilha. E o roubo de talentos
Era uma prática comum e agressiva. A coisa chegou a níveis inacreditáveis. Coreografias inteiras, que deveriam ser surpresa para o público, vazavam misteriosamente para a emissora concorrente dias antes da gravação. A tensão culminou em um evento lendário no ginásio do Maracanãzinho, onde as 3 rainhas se apresentariam. Nos bastidores, o clima era de Guerra Fria. Camarins separados por quilômetros de distância, equipes que não se falavam, olhares fuzilantes. Dizem as más línguas que houve gritaria, acusações diretas e um caos generalizado para coordenar a logística e evitar que as 3 se cruzassem. No palco, elas sorriam e cantavam para as crianças. Por trás das cortinas, a rivalidade era tão intensa que poderia ter gerado seu próprio reality show. Se teve uma época em que a TV brasileira parecia o Velho Oeste, foi a Record, dos anos 2000, na sua busca frenética por audiência. A ordem era clara: bater a Globo a qualquer custo. E para isso, o manual de boas práticas foi jogado pela janela. Nos programas ao vivo, principalmente os popularescos, o roteiro era um mero detalhe. Roteiros inteiros eram alterados minutos, às vezes segundos, antes do programa entrar no ar. A produção entregava uma ficha nova para o apresentador com o programa já rolando, e ele tinha que se virar nos 30 para entender o que estava acontecendo e anunciar a próxima matéria sem parecer completamente perdido. O que, sinceramente, nem sempre dava certo. O jornalismo também entrou nessa dança maluca. A busca pelo furo, pela exclusividade, beirava o irresponsável. Produtores, pressionados por resultados, saíam à caça de histórias e personagens. E a abordagem era agressiva, viu? Há relatos confirmados de produtores oferecendo dinheiro vivo para pessoas darem entrevistas exclusivas, muitas vezes sem tempo hábil para checar a veracidade daquela história. O importante era ter a bomba primeiro. O resultado? Várias barrigadas, histórias desmentidas no dia seguinte e uma credibilidade que foi sendo arranhada. Era a TV do atira primeiro, pergunta depois, onde a audiência justificava, quase sempre, todos os meios. Big Brother Brasil. O reality show que para o Brasil. A gente assiste, torce, vota, mas o que realmente acontece lá dentro? A emissora vende a ideia de que é um jogo limpo, um experimento social onde o público é soberano. Mas, olha só, os sussurros nos bastidores e os relatos de ex-funcionários pintam um quadro um pouco diferente. Há quem jure de pé junto que a manipulação não é só um boato, é uma ferramenta. Ex-produtores já vieram a público dizer que a direção do programa estimulava ativamente certos conflitos, jogando lenha na fogueira para gerar mais drama e, consequentemente, mais audiência. E não para por aí, viu? Os rumores mais pesados falam sobre favoritismo descarado, dicas que seriam dadas a certos participantes no confessionário, informações privilegiadas sobre o que o público está pensando aqui fora, e até mesmo a manipulação de dinâmicas e provas para beneficiar quem a produção considera um bom personagem. E o paredão? A votação é auditada, claro, mas as histórias de bastidores falam de indicações que seriam sutilmente induzidas pela edição dos programas diários, construindo vilões e heróis de acordo com a conveniência da narrativa. A gente nunca vai saber 100% da verdade, mas uma coisa é certa: na casa mais vigiada do Brasil, talvez as câmeras não sejam as únicas controlando o jogo. Errou! O bordão mais famoso do Faustão poderia muito bem ser o lema dos programas ao vivo. Porque, meu amigo, quando não tem edição para salvar, o erro vira espetáculo. E o Fausto Silva era mestre em criar esses momentos. Em um domingo que entrou pro folclore da TV, uma banda estava no auge de sua apresentação. A galera no estúdio e em casa no maior embalo, quando, do nada, a música é cortada abruptamente. E a voz do Faustão ecoa pelo estúdio, sem filtro, soltando um palavrão daqueles bem cabeludos, reclamando de algum problema técnico.
foi um silêncio mortal, seguido de risadas nervosas. Um erro que virou meme instantâneo. Mas se você acha que isso só acontece em programa de auditório, se engana. Nem o telejornal mais sério do país, o Jornal Nacional, está imune. A formalidade, a postura, tudo aquilo pode ir por água abaixo em uma fração de segundo. Em um episódio clássico, o apresentador, ao final de uma matéria sobre o então presidente da República, se despede da reportagem e, por um lapso, um ato falho monumental, chama o presidente por um apelido interno, um apelido pejorativo que era usado em tom de piada na redação. O colega de bancada arregalou os olhos, o Brasil inteiro ouviu, e o apresentador provavelmente desejou que um buraco se abrisse no chão do estúdio. A prova de que, na TV, um segundo de distração pode criar uma gafe para a eternidade. E aí? Sobreviveu a essa viagem? Pois é, minha gente. Essas histórias que a gente contou aqui são só a ponta do iceberg. São os contos que não aparecem nos documentários comemorativos. Não entram nos especiais de 60 anos da emissora. Elas são as lendas sussurradas nos corredores, nas ilhas de edição durante a madrugada, nas mesas de bar depois de uma gravação exaustiva. São as cicatrizes que a história da televisão carrega por baixo da maquiagem e que mostram o quão humano, falho e absurdamente caótico esse universo pode ser. A próxima vez que você ligar a televisão e ver aquele sorriso perfeito do apresentador, aquela novela com a fotografia impecável, ou aquele reality show com um drama que parece roteirizado, lembre-se disso. Lembre-se que por trás de cada segundo de entretenimento que chega na sua casa, existe uma equipe exausta, produtores à beira de um ataque de nervos, diretores gritando no ponto eletrônico e uma coleção de histórias tão estranhas, tão bizarras, que se fossem transformadas em ficção, dariam mais audiência que qualquer novela das 9. Porque no fim das contas, a verdade é uma só. A TV brasileira é especialista em vender sonhos. Mas os bastidores? Esses são puro pesadelo. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no Fatos em 10 para não perder nenhuma das nossas investigações. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!